que mais se ouve hoje em dia é: eu estou estressado, fulano está estressado. Até criança hoje está estressada. E vamos falar um pouquinho melhor o que é esse estresse e o que ele pode estar gerando em nossa saúde. E para falar sobre isso, novamente conosco, o professor Dr. Cícero Galli Coimbra, ele que é neurologista e professor de neurociências da Unifesp. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada da sua disponibilidade. Agora, falamos na outra vez que o senhor foi entrevistado a respeito desse bendito, desse cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele é terrível. Então, primeira pergunta, né? Quais são os gatilhos, né, que esse estresse pode estar apertando, que doenças ele pode estar gerando e se tem condição de viver uma vida sem estresse crônico. Pois é. O grande problema é o estresse crônico ou recorrente. Não é o fato de você passar algumas horas sob o estresse, ou um ou 2 dias estressado que vai deixar você doente. Mas o problema é você passar, às vezes, semanas, meses, anos sob alto nível de estresse. Você mantém elevado esse nível, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele rompe com todos os mecanismos chamados de epigenéticos, que mantém em silêncio, hibernando os genes que todos nós temos alterados, talvez 10 a 15 genes alterados. É importante a gente lembrar que, por exemplo, um dos principais genes que são mais importantes que é mais importante para a nossa saúde, né? Ele possui já identificados pelo projeto Genoma 4 grandes mutações que são chamadas de polimorfismos, né? E a pior dessas mutações afeta 60% da população da Holanda. Então você percebe que ninguém tem genética perfeita, não estaríamos longe de imaginar que 10 a 15, cada um de nós tem 10 a 15 genes que podem provocar doenças e que têm que ser mantidos inativos, né? E o estresse emocional intenso, sustentado ou recorrente, ele desperta esses genes, né? Eles estão sendo mantidos sob controle, inativados, e o estresse emocional sustentado ou recorrente os desperta e faz com que uma pessoa desenvolva uma doença. Eu vou lhe contar um caso, por exemplo, tá? Eu recebi uma menina não vou dizer uma menina, porque é já uma moça de 30 anos de idade. Eu adorei, moça de 30 anos e uma menina. Mas hoje em dia a gente está considerando dessa forma, né? Então, ela sentou na minha frente e disse que tinha uma doença genética, reconhecida como genética pela medicina convencional, que faz com que a pessoa ande como se estivesse embriagada, e ela tinha começado com essa doença há 2 anos atrás, né? Então, como era uma doença reconhecidamente genética, hereditária, nós perguntamos quem é que tinha tido essa doença. Ela disse que a primeira pessoa que teve a doença foi o avô dela, o avô paterno dela, que começou a manifestar a doença aos 70 anos de idade, né? Então, veja, ele passou desde que se formou como embrião no útero da mãe até os 70 anos de idade com este gene que deveria provocar uma doença neurodegenerativa hereditária, e sem essa doença, e a partir dos 70 anos ele começou com a doença. O que aconteceu com esse senhor aos 70 anos, né? Ele tinha acumulado muitas propriedades rurais, muitas propriedades dentro da cidade, de onde ele morava. Ele era um homem rico e aos 70 anos de idade a família identificou que ele tinha, ao longo da vida, tinha tido vários relacionamentos extraconjugais, né? Quando ele chegou aos 70 anos, esses filhos que ele teve fora do casamento começaram a mover processos para reconhecimento de paternidade. E à medida que o teste de DNA dava positivo, ele era obrigado pela justiça a passar parte dos seus bens para a mãe
do filho ou da filha que ele tinha tido fora do casamento. E ele começou a ver a fortuna dele diminuir, isso já em si já provocou um grande estresse emocional e provocou um tumulto dentro da família, porque os herdeiros ditos legítimos, né, começaram a ver a herança que eles ambicionavam também se reduzir. Então, o que aconteceu? Esse tumulto familiar aumentou ainda mais o estresse desse senhor. E ele começou a andar como ébrio, a esbarrar nos móveis, né? Ele foi admitido num hospital, foi feita toda a investigação e se descobriu que ele tinha o gene que provocava aquela doença dita neurodegenerativa. Ora, ele tinha passado 70 anos da vida dele sem a doença. Aí, quando ele teve essa doença, o médico disse para ele, olha, essa doença é genética, não tem cura, você vai perder o equilíbrio, vai para uma cadeira de rodas, depois não vai conseguir nem se equilibrar sentado dentro da cadeira de rodas, você vai ir para uma cama. Então, o estresse dele aumentou mais ainda. Ele veio a falecer aos 79 anos. Quando ele veio a falecer, o irmão dessa moça que estava consultando foi consultar a internet para saber o que era aquela doença, qual o nome da doença. E viu que era hereditária, então ele foi fazer o teste. Ele verificou que ele era portador do gene. O estresse dele subiu a um nível muito alto, porque ele pensou, ao chegar aos 70 anos, vou ficar como o meu avô. Né? E o que aconteceu? Em 3 meses ele começou a esbarrar nos móveis. E em 3 anos ele foi para uma cadeira de rodas. Quando ele foi para uma cadeira de rodas, a moça que estava consultando comigo foi visitá-lo, ele morava em outra cidade. E perguntou para ele, por que você está numa cadeira de rodas? O que aconteceu? Ah, eu estou com a doença do vovô, que é hereditária. E aí o que ela fez? Ela foi fazer o teste. E o teste deu positivo. O estresse dela se elevou e 3 meses depois ela começou a esbarrar nos móveis. A irmã viu que ela estava esbarrando nos móveis, foi fazer o teste. E 4 meses depois ela começou a esbarrar nos móveis. Quando os 3 irmãos estavam diagnosticados como tendo aquela doença, o que aconteceu? Toda a família, descendentes daquele senhor, foi fazer o teste e deu uma epidemia em toda a família. Meu Deus. Porque as pessoas começaram a fazer os testes e à medida que dava, quem tinha teste positivo elevava o nível de estresse e meses depois começavam a desenvolver. Aparecia. E ela sentou na minha frente e disse assim, doutora, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, essa doença inicialmente afetava só pessoas de idade avançada. Por que agora estou com uma prima de 17 anos que está começando a esbarrar nos móveis? O que está acontecendo? Né? E o que está acontecendo é apenas o seguinte, elas desenvolveram a doença, elas acordaram o gene que deveria ter sido mantido fechado, hibernando por mecanismos ditos epigenéticos ao longo de toda a vida, né? Eles despertaram esse gene pelo estresse de saberem ser portadores daquele gene. E isso desencadeou a doença. Então você percebe, a gente, sinceramente, desde que nós começamos a prestar atenção nessa questão de o que estava se passando na sua vida quando você ficou doente, quando os pacientes vêm pela primeira vez no consultório, nós ficamos espantados de ver que você simplesmente não encontra pessoas que estavam felizes na época em que, ou que estavam tranquilas na época em que começaram com a doença. Todas elas contam que estavam com um nível muito alto de estresse emocional. E nós estamos vivendo a pior época da humanidade para ter estresse emocional. Por que nós estamos vivendo? Porque nunca os níveis de vitamina D foram tão baixos do que atualmente. 9 entre cada 10 pessoas no planeta estão com níveis muito baixos de vitamina D porque não se expõem ao sol. Tá? Bastam a poucos minutos de exposição solar, dependendo da quantidade de pele exposta ao sol, de superfície corporal exposta ao sol, para você produzir uma quantidade muito grande de vitamina D. Mas isso é impossível na população urbana moderna. Né? Então, o que está acontecendo, como a vitamina D é um dos maiores estimulantes que mantém fechados os genes alterados, está muito fácil você abrir esses genes através do cortisol, que se eleva quando você mantém alto nível de estresse emocional. Então, situações de vida, por exemplo, como um vestibular,
uma ruptura afetiva, a dissolução de um casamento, um desemprego, a pressão que, por exemplo, funcionários de banco sofrem no ambiente profissional por metas e metas e metas e metas, acaba fazendo com que as pessoas acordem genes que todos nós temos na nossa genética alterados e que deveriam permanecer fechados a vida inteira. Nós estamos vivendo numa sociedade doente. Hoje, 60% da população americana tem pelo menos uma doença crônica e faz uso indefinido de medicamentos químicos o resto da vida, provocando lucros de bilhões de dólares anuais por cada doença anualmente para a indústria farmacêutica. Então, com essa informação, a gente precisa encerrar o programa, mas a gente precisa rever, né, várias coisas. Inclusive, por que nós estamos tão pouco resilientes às coisas? Mas esse é um outro programa, né? Porque a gente começa a devagar no assunto e quer continuar. Mas você vai anotando, vai vendo como é que está esse estresse na vida da família e observe, porque isso aí eu também observei no consultório. Cada pessoa que chega com um problemão, que só procura a gente quem está com problemão, né? Pergunta, quando começou? Teve um gatilho de estresse. Bom, aqui a gente vai encerrando. Obrigada, professor, e vamos ao próximo Mais Saúde.